Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa noite, tudo bom? Antes de iniciar qualquer fala, eu quero deixar registrado aqui o capítulo 3 de 2 Timóteo, no seu versículo 14, que nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que os tenha aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Só ressaltando, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, aonde o apóstolo Paulo ele traz um tom de exortação, para a vida do Timóteo e para a vida de todos os leitores, acerca da perseverança na sã doutrina e na questão de pregar em todas as ocasiões. Glória a Deus por isso. E agora iniciando, uma reflexãozinha baseada tanto nessa passagem, tanto nas experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. Hoje eu participei de um culto bastante avivado, a qual me fez parar depois que eu cheguei aqui em casa e refletir acerca de algumas situações, que a gente vive na presença do Senhor. E a gente sabe que tem dias que o Espírito ele vem e faz de uma maneira diferente, nos faz sentir a presença dele de uma maneira mais forte, mais diferente, e hoje foi um dia desse, E engraçado que foi um culto de Santa Ceia. Glória a Deus por isso. Eu falo engraçado porque geralmente, hoje tem os determinados cultos, culto de adoração, culto de poder, e hoje foi um culto de Santa Ceia e o Senhor operou de uma maneira, pelo menos na vida de quem estava ligado, de uma maneira diferente. E a base bíblica que eu uso para poder dizer que isso é uma verdade é capítulo 2, Atos dos Apóstolos. Não foi todos os dias que aconteceu o Pentecoste, foi um dia ali específico que aconteceu. Depois a gente não vê coisas semelhantes que aconteceu ali tornar-se repetir. Então tem dias específicos que o Senhor trabalha de maneira especial, diferente, e hoje foi um dia desse. Glória a Deus pela vida, de nosso pastor, de toda a igreja, em nome de Jesus. E eu aqui refletindo acerca dos fatos, acerca dos fatos, parecendo uma fala, depois da ressurreição, mas refletindo acerca aqui dos fatos que aconteceram, que nos fez hoje sentir a maneira de Jesus hoje de uma forma especial, e articulando alguns pensamentos, me veio a ideia de que na vida a gente usa parâmetros para poder fazer medições. Usamos o termômetro para poder medir temperatura, usamos a questão da pressão, usamos a questão da altura, usamos a questão do ponto certo, do ponto ideal, para entendermos a questão da assimetria, o nível. A gente usa esses parâmetros para poder sempre ter um resultado naquilo que a gente busca na nossa experiência vivida, eu falo no físico. E dentro de um pensamento pentecostal, que é o que eu sou, como membro da Assembleia de Deus, glória a Deus por isso, a gente sabe que a doutrina pentecostal, ela crê no fogo santo do Espírito, na vida do crente. E quando a gente fala de fogo, a gente sabe que o fogo, ele tem as suas estações, de graus. Se você for observar, pegar uma palavra como aquela que Nabucodonosor manda jogar na fornalha ali, que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, para poder jogar aqueles homens de Deus dentro daquela fornalha, a gente entende, e até mesmo como nós temos conhecimento acerca das temperaturas, a gente sabe que níveis de fogos, existem.
E na vida do crente, que é pentecostal, que crê no Santo Espírito, no fogo do Santo Espírito, não é diferente. E aí eu estava aqui refletindo acerca disso, e o Espírito, como é maravilhoso, ele veio e tocou. Não é as sensações que nós sentimos num culto que revela a temperatura do fogo do Espírito que há na vida do crente. Não é isso. Às vezes a gente vai num culto, sente a presença de Deus, né? A presença de Deus é tão forte no ambiente que a gente sente, a gente chora, a gente se arrepia, a gente tem aquela sensação de paz, mas isso não significa que a temperatura do fogo do Espírito nas nossas vidas, ela está alta, porque tem base bíblica que nos prova que vai muito mais além do que isso. E eu usei alguns pontos muito importantes dentro dessa minha linha de pensamento, e um ponto que me chamou a atenção é quando a gente vai ler o livro de Gálatas 5, aonde fala acerca dos frutos, do fruto do Espírito Santo. E aí a gente entende que a temperatura do fogo de Deus na vida do crente, ela tem que ser medida a ponto de entender se está alta, é quando o amor, ele está dentro de nós, a misericórdia, vamos ler lá os frutos para não ficar aqui arrodeando rapidão, para ganharmos tempos e não ficar muito longo o vídeo, porque ali a gente entende de fato alguns pontos muito interessantes que faz a gente compreender de uma maneira mais eficaz que a questão dos frutos é que diz se o fogo está alto ou não. E aí ele vem dizendo aqui, ó, as obras da carne e as obras do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a gente entende que o nível de fogo do Espírito Santo na vida do crente está alto quando essas características que compõem o fruto do Espírito que habita em nós estão nas nossas vidas. Então você pode entender com toda certeza na sua vida que o fogo de Deus ele está vivo, aceso, em alta chama, 7 vezes mais, se essas características que compõem o Espírito, a presença do que traz consigo a presença, né? A presença traz consigo a presença do Espírito para a vida do crente. Aí a gente entende que está alto. O segundo ponto que me chamou a atenção é a questão da consciência, que aí entra na questão aqui, ó, agora, quando a gente vai repartir aqui as características de cada fruto, a gente entende a questão aqui da benignidade, longanimidade, temperança, mansidão, né, paz, gozo. A gente agora entra no ponto da consciência. Como é que está a minha e a sua consciência? Porque ela também vai dizer como é que está a chama de Deus, a chama do Espírito em nossas vidas. Se está alta, se está baixa. E a consciência ela é tão boa para poder usar aqui como ponto, porque assim, se nós olhamos para o pecado e suavizamos e trazemos suavidade para ele, a gente entende que nossa consciência está errada, tem alguma coisa errada na nossa consciência. Se o nível de tempo de arrependimento que nós temos acerca de algo que possamos cometer contra alguém, até mesmo contra Deus, qual é o tempo de arrependimento que essa consciência minha e sua traz? O arrependimento é ali imediato, quando erra, já reconhece, poxa, errei aqui, Senhor me perdoe. Aquele negócio incomodando que quem tem o Espírito sabe do que eu estou falando.
sabe, aquele incômodo de você voltar lá e pedir perdão a alguém que você disse uma palavra dura, alguém que você machucou, até mesmo de se derramar em seus joelhos, sabe, cair sobre os seus joelhos e se derramar diante da presença do Espírito Santo, pedindo perdão, porque sabe que cometeu algo terrível. A consciência, quando ela está, sabe, em um nível a qual a gente consegue absorver essas características com qualidade nas nossas vidas, a gente entende que o fogo de Deus, ele está também alto em nossas vidas. O outro ponto muito interessante é a questão até de algo que o pastor hoje falou, né, acerca das provações. Como é que está a minha vida mediante as provações? Quando eu sou colocado em situações de prova, como é que eu reajo? A prova, ela me leva para perto de Deus, mais para perto de Deus, ou ela me afasta? Ou ela me faz esfriar de tal modo que eu sinto aquela vontade de abandonar? Ou a prova, ela me leva mais para perto de Deus? Porque como característica, né, a gente entende que as provações, ela sempre levou os verdadeiros adoradores para perto do Senhor, de conhecimento, aquilo que a gente tem nas Escrituras. Então a gente entende que as provas, quando ela nos leva para perto de Deus, a gente entende que esse fogo, ele está em alta em nós. O outro ponto, o último ponto, é a questão, né, até mesmo da temperatura. E a gente vai usar aqui, eu lembrei do capítulo 3 do livro de Apocalipse, quando o próprio Jesus em revelação ao nosso irmão João, ele vai falar acerca das temperaturas, né? Ele fala acerca das temperaturas, acerca ali de que se está morno, se está frio, se está quente. E uma coisa que chama a minha atenção é que aqui nos versículos 14, que é da igreja de Laodiceia, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto e diz o Amém. E testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí, eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Foras frio ou quente, oxalá foras frio ou quente, oxalá está significando Deus, assim, porque és morno, e não és frio e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, eita glória, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Ou seja, a gente não vai entrar aqui em termos de interpretação, senão a gente vai levar muito tempo aqui para poder explicar cada detalhe, mas o que eu quero trazer de Apocalipse 3, do seu versículo 14, até aqui o 16, é que a temperatura que nós temos que entender que a gente sempre tem que buscar estar em relação a Deus é aquela que possamos o tempo todo estar quente, que está com, sabe, os nossos o fogo que arde em nós, nos nossos corações, sabe, inflamando. Porque se estivermos morno, a gente vê aqui, ó, próprias palavras de Jesus, porque és mornos e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Ou seja, apesar de ele também estar tirando aqui
do fogo ali, o frio, né? Mas a gente sabe que o crente não combina, o crente pentecostal principalmente não combina com o negócio de frio. Ou ele é quente, ou ele é quente. E esses foram os pontos, meus irmãos, né? Porque às vezes, hoje a gente vive em uma modernidade aonde igrejas estão sendo projetadas para poder fazer um ambiente propício à emoção, sabe, ao sentimental, mexe com... A galera está estudando psicologia cognitiva do comportamento para poder, sabe, tá aplicando nos cultos hoje, já, a mensagem já é direcionada, sabe, o ambiente, os louvores, e a gente sabe que não é isso que faz com que a gente entenda que se o fogo está alto ou se está baixo. Fogo do Espírito eu me refiro nas nossas vidas. Mas são todos esses pontos, né? Que Deus em Cristo possa aplicar de maneira mais profunda, de maneira mais eficaz, poderosa, esse ensinamento, né? Que apesar de ser raso, mas é de grande importância a gente entender. Depois vocês podem ler aí também outros versículos que falam acerca dessa questão de frutos, de dom, né? E uma coisa muito interessante que o próprio Tiago ele vai dizer, né? Lá na sua carta, na sua epístola, ele vai dizer que nós não devemos ser ouvintes da palavra, né? Nós não devemos de maneira nenhuma ser ouvintes da palavra, mas ele fala que nós devemos ser praticantes da palavra, ou seja, quando ele diz que nós não devemos ser ouvintes, automaticamente a gente entende que telespectador, ele não faz as coisas acontecer. É o praticante, é o que está com a mão na massa ali que faz as coisas acontecer. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui para Timóteo: permaneça firme naquilo que foi ensinado a você e que desde menino você sabe acerca das Sagradas Escrituras, porque é ela que vai fazer, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, obtermos a nossa salvação. Isso é forte, isso é poderoso, né? E a gente entende que é o praticar, é isso aqui, ó. Não é só absorver, ir para a igreja, entender, sabe, ouvir uma palavra, participar de um culto avivado, sentir a presença e não passar isso, e não dizer que dentro, né, da casa aonde se prega o verdadeiro evangelho, essas coisas é uma realidade que faz parte ali da nossa vida e pode fazer parte da vida de quem está ouvindo e que ainda não faz parte. Entendeu? É você testemunhar disso, do que você vive, do que o Espírito lhe proporciona viver, para que outros que ainda não estão vivendo venham a viver. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas, viu? Jesus é fiel. Amém. Glória a Deus.